Aqui no Som que informa, 8 horas 32 minutos, 8h32, seguindo até as 10 horas da manhã, nesta quinta-feira, dia 31 de outubro. 8h32, já com o vereador Isaac Silveira, vereador por Aracaju, reeleito agora pela União Brasil. Vereador, é sempre uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade, mas é sempre bom conversar com o senhor. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui na Liberdade. Mandar um abraço aí para Anderson Machado e dizer para você. Agora esqueci o nome do Jonathan Fagundes. Jonathan Fagundes. Minha memória não está mais como era na adolescência, que eu lembrava do nome das minhas paqueras todas. Hoje em dia eu tô lembrando. São os poucos cabelos brancos ou os poucos cabelos que restam? Os cabelos fugidios, né? Rapaz, o pior que uma vez eu estava almoçando aqui na 24 horas aí. Um senhor chegou e disse: você trabalha lá na TV Câmara? Eu trabalho, eu sou irmão do Isaac Silveira. Eu não precisava nem dizer, porque com todos apertados. Mas lá em casa só tem calvo, sou eu, olha. Curioso. Fui sorteado. Eu creio que o Senhor Deus, para não ser muito vaidoso, tira um pouquinho dos cabelos dele. Amém. Aracaju, 8 horas 34 minutos, conversando com o vereador Isaac Silveira. Isaac, vamos analisar o momento aqui na capital de todos os sergipanos. O senhor é um vereador reeleito. A partir de 2025, uma nova gestão municipal na figura de Emília Corrêa, e o senhor certamente fazendo parte nesse momento de transição. Como recebeu o convite da prefeita eleita e o que espera com esse fechamento, com esse balanço e esse passamento de bastão da atual gestão para a futura? Primeiro, Raimundo, veja, nós concluímos um processo povo de Aracaju eleitoral da alternância de poder, não é? Se cumpriu o que está previsto nas análises políticas em relação a Edivaldo Nogueira. Ele não faz sucessor. Ele não fez em sua história política. Para você ter ideia, ele sequer elegeu o líder dele na Câmara, que é uma pessoa de bem, o professor Bittencourt. Só que nós gostamos muito, temos divergências no campo da política, mas no campo pessoal a gente tem muito carinho, muito respeito. Infelizmente ele não logrou isso, ou seja, o líder do prefeito, que se diz avaliado com 70% de aprovação. Da mesma forma, o seu candidato, Luiz Roberto, não logrou êxito, sendo o candidato do prefeito que se diz ter 70% de aprovação, ou seja, essa premissa não se tornou verdadeira porque ela não tem lógica em nenhum tipo de análise de percentual de eleição. Prefeitos bem avaliados no Brasil fizeram sucessores. Então aqui em Aracaju isso não ocorreu porque não havia de fato essa avaliação. Segundo, de que Emília surge primeiro como uma mulher, a primeira mulher prefeita de Aracaju, nessa alternância de poder que é característica de Aracaju. Eu disse a ti na última entrevista que Aracaju tem uma capacidade, o eleitorado aracajuano tem uma capacidade de se reinventar, de se reencontrar com seus anseios extraordinários. E fez isso por diversas vezes. Muitas vezes governadores ganharam no estado e perderam na capital, muitos. Sim. Porque a capital Aracaju é de fato uma massa de eleitorado com muita consciência, especialmente no voto majoritário. Então nós tivemos aí essa alternância de poder, porque o eleitorado aracajuano não está ligado a uma sigla, a um partido. Nós tivemos uma ascensão extraordinária do PT de Marcelo Deda. Ele foi ovacionado nas ruas. Havia um símbolo com o dedo de Deda, que havia uma digital. Uma transação entre dedo e Deda. Sim. Então o marqueteiro, alguém que era Deda. Então era Deda, lembra? Lembra? Ele ganhou a eleição e foi para uma reeleição extraordinariamente bem votado. Logo em seguida ele põe Edivaldo Nogueira, se elege, mas na saída de Edivaldo Nogueira, quem é que volta? João Alves Filho. O então adversário derrotado por esse grupo. Então Aracaju tem essa capacidade. Então Emília entra como uma alternativa
a essa concepção de que Aracaju precisa dar respostas. Por mais que alguém ache que ela é em si a figura que agrega todos os valores, não é, nenhum de nós somos. É o eleitorado aracajuano, o grande ídolo, a grande vertente, o grande valor é o eleitorado aracajuano. Grave isso na sua vida. Se Deus me levar antes de ti, diga, olha, ele tinha uma visão de que ninguém deve subestimar o eleitorado aracajuano, Raimundo Moraes. E meu caro Anderson Machado, ninguém subestima, é uma capacidade de modificar a ordem das coisas. Tanto é que conseguiu separar dessa discussão bolsonarismo e lulismo. Quem quis colocar quebrou a cara. Não se escolheu a candidata de Bolsonaro. E não se escolheu o candidato de Lula. Porque não havia. Em todos os lados havia expressões dos demais grupos políticos. Sim. Então é um liderado muito inteligente. Então ela chega com essa missão de apresentar a resposta na saúde, que é extremamente deficiente no atendimento à sociedade, você sabe das demandas. Na educação, as creches, o Ministério Público disse, repito, o Ministério Público disse que são 2.000 crianças sem creche. 2.000. Então, a sociedade, o povo quer respostas. Ela chega com essa missão, dá a resposta. E as ruas, nos bairros da periferia, faltam muitas. Calçamento, asfaltamento, saneamento básico. Mas no centro e na Zona Sul tem uma presença maior. Edivaldo Nogueira tornou a administração com muitas obras. Isso é verdadeiro. Se você vê o volume de obras em Aracaju, é extraordinário. Mas não elegeu seu candidato. Porque na parte de serviço ele falhou. Então ela vai entrar para dizer, muito bem, nós temos obras na Zona Sul, na Zona de Expansão, canais, ruas, nós temos uma ponte sendo ampliada, e eu acho que deve dar continuidade, agora vai ter que dar resposta no campo da seguridade social. E aí ela vai ter que ter o nosso apoio, eu vou trabalhar nessa perspectiva de apoiá-la para que ela seja uma das melhores administradoras, se não a melhor administradora da história de Aracaju. Por amor a ela, eu tenho amor e carinho, mas por amor ao nosso povo. E não falo isso demagogicamente. Nós não temos que ter ídolos que por si só se bastam. Nem na esquina direita. Fulano é o. Não, fulano é ele é o quê? Não, ele fez isso. Aí ele se torna uma referência. É pelo fazer e não pelo ser. Eu sou o representante da esquerda, portanto mereço todos os aplausos. Isso já passou, meu amigo. É do Império. É do Império Romano. Que o César, ave César, salve César. Não ave mais ninguém. Ave ao povo, salve o povo. O senhor deve ser o escolhido pela prefeita eleita a liderar a bancada na Câmara Municipal. Já há uma discussão, já há uma definição. E com relação à transição, aquele segundo momento do Sim. questionamento passado, o senhor fará parte? Fomos convidados pela prefeita eleita Emília Corrêa e pelo vice Ricardo Marques. Devo trabalhar nessa perspectiva da Previdência. A Previdência é algo muito importante. A gente tem uma Previdência com certa robustez financeira, mas ao mesmo tempo nós temos muitas movimentações que, na minha concepção, deixaram de ser irrigados muitos recursos para a Previdência. Quando você abre mão de concursos públicos, e você aponta só PSS e contratações de empresa privada, esses recursos vão para a Previdência do regime geral. Então o regime próprio de Previdência, ele fica um tanto quanto sem ter o irrigamento. Aracaju tem uma saúde previdenciária muito robusta, R$1,9 bilhão. E nós queremos avaliar todo esse processo, porque a Previdência é um conceito de presente e futuro. Você contribui hoje para usufruir dessa contribuição no amanhã. Então nós queremos que ela esteja firmada em bases seguras e que nós tenhamos assim a certeza de que os benefícios, pensões, aposentadorias terão o arcabouço financeiro para serem mantidos, mas pensar também numa previdência mais aberta aos seus contribuintes. Ele aqui, o homem Zé da Liga. E dizer que essa previdência precisa estar com essa robustez, mas que a sua capilaridade precisa, ao encontrar-se com o seu financiador,
que é o servidor. Então é um pedido já antigo do CEPUMA para que a Previdência possa ser também um banco de empréstimos para os servidores. Porque os empréstimos consignados ele tem segurança absoluta. São raríssimas exceções. Quando é um empréstimo consignado, ele deixa de ter a sua liquidez, a sua quitação, quando alguém é demitido. Se você contar na Prefeitura de Aracaju nos últimos 5 anos, a gente não tem 10 pessoas demitidas. Então, você tem uma liquidez aí extraordinária. Então, por que o servidor tem que procurar uma taxa de juros tão alta quando a Previdência tem 1 bilhão e 900 mil? Porque ela não pode pegar esses 900 milhões, melhor dizendo, não pode pegar esses 900 milhões e uma parte disso servir para emprestar mais barato, com segurança e irrigando recursos para a própria Previdência. Então, essa ousadia, eu acho que a atual administração não teve essa coragem. Nós vamos avaliar e conversar com a atual prefeita Emília Correia. Ô Isaac, inclusive esse foi um dos temas ontem, né, na audiência pública lá na Câmara de Vereadores. Foi uma sessão especial com relação ao Dia do Servidor Público. Sim. E muitas solicitações, né, aumento salarial, melhores condições de trabalho, inclusive o próprio Nivaldo do CEPUMA estava lá. Sim. E esse tema Previdência também foi posto, né, ontem em evidência, sempre, né, lá. Sempre. Veja, a gente precisa entender que há o regime antigo, que é deficitário, e o regime novo, que é superavitário. A Previdência é um pilar fundamental. O que aconteceu no Brasil? Quando você começa as contribuições, você tem mais pessoas contribuindo que mais pessoas e menos pessoas aposentadas. No futuro você tem o contrário, você tem menos contribuindo e mais aposentados. Esse pacto de gerações, esse pacto que eu contribuo hoje para custear a previdência daqueles que contribuíram no passado, se você não tiver o equilíbrio atuarial, que é o equilíbrio financeiro, você torna deficitária. Então ela hoje é deficitária. Então o Edivaldo aprovou uma lei correta de fazer um repasse das contribuições direto para a Previdência para irrigar recursos. Nesse aspecto eu achei, Edivaldo, muito responsável com relação à Previdência. Então nós não vamos sair desse diapasão. Eu vou apontar nessa perspectiva de que é preciso seguir essa linha da responsabilidade com a Previdência dos servidores, porque é o fundo que custeia as aposentadorias. Vereador Isaac Silveira, aqui no Jornalismo que Informa. Vereador, vamos aqui colocar 3 pontos centrais. Primeiro, o senhor foi eleito pelo PDT, que é o partido do atual prefeito, isso em 2020. O senhor foi uma espécie de João Batista, porque o senhor é um homem da leitura bíblica e sabe que João clamava no deserto. Então você era uma voz que clamava. Dos que clamam no deserto. Né? Então ele clamava lá no deserto o Isaac com relação à bancada de situação, apontando erros na saúde, na educação, coisas que tais. E no futuro, essa, não digo mudança de posição, mas buscando um outro campo para fazer a sua militância partidária ou política, e agora eleito pelo União Brasil. O senhor estava certo quando o senhor estava clamando no deserto? Muito boa essa pergunta. Eu aproveito, Isaac, para que o senhor possa fazer um preâmbulo, né? Justamente porque tudo isso aconteceu. Era o Isaac Silveira ao lado de Edivaldo Nogueira o tempo todo, e depois, né, houve esse paradoxo, né? Houve questões, não sei, políticas, partidárias que incomodaram ao senhor, e foi por isso o racha, Isaac. Veja, eu falo sempre que houve um pacto social para soerguer, para alavancar Aracaju. Dr. João se afasta, doente, perde a eleição e ele teve menos que 10%, veja. Dr. João vai para uma reeleição já doente, parece com Alzheimer, e Dr. João não tem nem 10%. Então está claro que as coisas estavam fora de ordem. Um homem com uma robustez política que era João Alves, seu histórico. Edivaldo assume. Segundo ele, a transição encontrou 500 milhões em dívida. Em déficit, né? Em dívida mesmo. E, segundo ele, com a Previdência dava quase 700 milhões. Então todos nós nos juntamos para equilibrar a saúde financeira. Havia 2 salários em atraso dos servidores. Então houve um parcelamento de salário, a gente discutiu ali e tal e tal. Então nos unimos todos, até os sindicatos,
eu, como tenho essa vida do movimento sindical, fiz essa transação, essa movimentação entre os sindicatos para nós não fazermos greve naquele período. Conversei muito com o Nivaldo, sempre eu não muito conhecido, Nivaldo um tanto quanto arredio, mas eu fui explicando para ele o processo e consegui marcar uma reunião de Nivaldo com o SEPUM. O SEPUM é o maior sindicato que tem nos servidores de Aracaju. Edivaldo recebeu, meio asqueroso, mas recebeu, e nós conseguimos não ter greve. Houve movimentações, ameaça de greve, mas não teve greve. Então o Edivaldo conseguiu equacionar as contas. Então quando aconteceu um problema, o Edivaldo dizia, eu não posso porque a prefeitura está endividada. Dar reajuste ao servidor, não posso, porque nós estamos ainda equacionando as finanças. Reformar prédios, só posso fazer se houver repasse federal. E André Moura, como líder da época do governo Temer, ajudou demais. Foram quase 400 milhões naquele período só de recursos para Aracaju. E Edivaldo fez algumas obras importantes, ele Coqueiral. Então a gente foi ajudando, defendendo os adversários. A época a Elba Batalha era oposição. E eu era um defensor ali da administração, porque eu entendia que aquilo ali precisava. E eu acho que acertei. Porque Edivaldo foi reeleito, muito bem reeleito. E com apoio de uma parte da sociedade que reconheceu essa busca pela saúde financeira da administração. Quando ele parte para 2021, aí ele faz aquele giro que a pessoa se transforma. Sabe aquele filme de terror? Que a pessoa, quando você olha que a pessoa vira o rosto e está transfigurada? Transformer. Ele se transfigurou em uma figura assim, perseguidora, dizendo que não iria reajustar salário, que era contra piso, que era a favor somente de IOS, que servidor público não merecia fazer concurso que eles não trabalhavam, que agente de saúde não trabalhava. Rapaz, ele começou. O consenso de Washington, que foi uma reunião que definiu as bases do neoliberalismo, perde para ele. Ele começou a construir ideias liberais, mas de um liberalismo assim avançadíssimo, de uma Europa, de uma Finlândia, onde o setor privado domina quase todos os aspectos da economia, mas com muita regulação da concorrência. E ele disse que ele não fez concurso. E ele entendia que a saúde de Aracaju estava muito bem, e nós dizemos, essa doutora Vanessa, que é uma incompetente, essa mulher, ela não dá conta do recado, ela não visita as UBS. E fomos apontando os vereadores, ele enfrentando o parlamento, e aí não deu mais. É igual aquela mulher, quando o copo está cheio, não dá mais para suportar. É a gota d'água. Foi a gota d'água quando ele propôs uma PPP na saúde de 20 anos. Meu irmão, isso não existe. A saúde primária é dever constitucional dos municípios. Ele propôs, Raimundo Moraes e Anderson Machado, 22 bilhões, a prefeitura ia pagar 2 bilhões, para que uma empresa administrasse as UBS da zona de expansão, da Barão do Baruim para lá, para a Zona Sul. Eu fiquei... 22 bilhões é muita grana. Não, 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões para 20 anos. 20 anos. Veja, ele iria sair da administração e por 20 anos as mãos dele ia estar dentro da administração da saúde. Eu não conheço nada tão ousado no setor privado do que isso. Nós fizemos rapidamente, e fez audiência pública virtual. Nós fizemos uma audiência pública presente, retiramos um documento, enviamos ao Tribunal de Contas, informamos que nós íamos fazer um rompimento de toda a casa com ele. E foi uma pressão para ele desistir. Ele desistiu, sem dizer que tinha desistido. Ele sobrestou. E colocou na LDO, está lá. Na LDO está lá dizendo que PPP na saúde. Ele continua. Ele não vai fazer porque o Luiz Roberto perdeu. Ele ia fazer. Então eu estou dizendo para você que ele de longe não é mais de esquerda, nem de centro-esquerda. Ele de longe não tem as bases do PDT. O partido do PDT, ele foi sustentado por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. E o conselheiro de Leonel Brizola é Darcy Ribeiro. A ideia de escola e ensino em tempo integral vem de Darcy Ribeiro, do CIEPS. Darcy Ribeiro é um mundo de conhecimento daquele homem. É a coisa mais extraordinária. Um antropólogo, um homem... só lendo a história de Darcy Ribeiro e conhecendo a sua história de vida. Ele pega todos esses conceitos
de escola integral, de serviço público, e joga fora. E se diz, eu não sou mais esquerda, eu não sou... Então não havia mais como conviver com um homem que não tinha mais uma visão de Estado, porque eu vejo aí, onde há pobres, a presença do Estado é mais do que necessária. Você acha mesmo que uma empresa privada vai querer fazer uma obra no Lamarão, nos canos do Lamarão, no Coqueiral? Você acha mesmo que uma empresa privada vai ter interesse dela mesma, iniciativa, socialmente, com esse conceito de capitalismo que nós temos aqui, que o capitalismo americano pega a riqueza que tem e divide uma grande parte, ele doa na velhice. O William Colgate, o dono da Colgate, doou 90% de seus bilhões para universidades públicas lá nos Estados Unidos. É comum. Você já viu alguém fazer isso aqui? Um grande empresário se morrer e diz, olha, estou doando do meu patrimônio todo, 100 milhões, estou pegando 90 milhões e estou doando para a Universidade Federal. Eu daria até o número da minha conta, velho. Não é da nossa cultura. Faz o Pix. Então, só para dizer o seguinte, então, quando você se despoja da ideia da presença do Estado, que você passa tudo para o setor privado, você põe em risco a existência de políticas públicas sociais. Porque no jogo da balança não equilibra. E ponto de equilíbrio é a relação do parlamento com o executivo. O fato é que na prefeitura de Aracaju, a partir de 2025, pelos próximos 4 anos, 2 parlamentares, Emília e Ricardo Marques. Isso penso que facilita a comunicação, o diálogo. Mas a liderança forte no parlamento representa muito. Como será aí o Isaac Silveira, a partir de 2025, à frente da liderança da bancada? Em de fato se concretizando essa ideia que está muito bem disseminada, né, de eu ser o líder da prefeita na Câmara, primeira parte, o que eu sempre fiz, eu conversei sempre muito com os vereadores de oposição. Veja, nós aprovamos emenda no orçamento de Ricardo Marques, de Sônia Meire, a época ainda viva de Ângela, quando a base era a maioria absoluta. E ele ligava, não façam isso. Como é que vocês permitem que a oposição aprove emenda? Aprova. Sabe por que aprova? Porque o parlamento tem que ser uma pluralidade de ideias. Então, foi por causa disso, foi nessa construção histórica que eu consegui, modéstia à parte, transitar entre os setores. Porque eu respeito e valorizo cada mandato. Tem vereador que passava lá, às vezes, meses sem ir usar a tribuna. Eu ia lá, dava um abraço e dizia, usa a tribuna. Você está se desgastando. A tribuna, o falar é parte importante do parlamento. Não, Isaac, mas eu não falo bem. Fala, rapaz, claro que você fala bem. Fale com o seu coração. E ele ia lá e falava, dizia, rapaz, eu cheguei lá no meu bairro, estava todo mundo comentando na minha fala. Você fale com o seu coração, esqueça as palavras bonitas. Então eu sempre tentei ajudar muitos vereadores. Porque eu nunca tive a ideia da disputa. Eu acho que todo mundo pode crescer a política. Sim. A partir de coisas honestas. Então, é o que eu sempre fiz. Então, se ela precisar de um articulador, modéstia à parte, eu me considero um bom articulador. Porque eu sou amigo. Sou amigo dos que fazem oposição e sou amigo daqueles que são da situação. Eu tento equacionar os problemas. O que todo mundo quer mesmo fazer é um bom mandato. O cara quer ir na rua dele, no bairro dele, dizer assim, essa pracinha aqui. Aí ele volta e diz, vereador, fui falar com a prefeita, ela não liberou. Eu vou e falo, diz, prefeita, importante para essa obra para o vereador. Mas ele é de oposição, não, calma. Ele é de oposição, mas em um dado momento ele pode contribuir nas votações conosco. É uma relação de troca no bom sentido, da boa troca. E nesse clima pastoral, vereador Isaac Silveira, o rebanho já é maioria a partir de 2025? Porque na corrida eleitoral, as ovelhas selecionadas hoje, ou a partir de 2025, situação é minoria. Como liderar? Né? Como o bom pastor estará adiante das suas ovelhas na condição da liderança? Sabe que é um movimento, que eu não vou poder declinar o nome, de um grupo político para criar uma massa de oposição à Emília. Tem? Tem. Lá dentro? Lá dentro. Vem de fora para dentro. No caso, isso é um reflexo do que é decidido fora. A derrota do Edivaldo Nogueira
se criou em alguns grupos políticos a ideia de que é preciso derrotar a Emília para que em 2026 ela não tenha a pujança de apoiar um candidato ao governo ou se lançar candidata. É possível? Deixa eu terminar esse raciocínio. Pois não. Primeiro é o seguinte, quem fizer isso vai incorrer em um erro muito grave. De que Emília hoje goza de um apoio social muito grande. Com o Ricardo Marques, né? Com o Ricardo que Marques. também tem esse respaldo. Isso. Bom, com o Ricardo Marques. Ela goza de um apoio social muito grande. Você fazer uma oposição pela oposição nesse momento, ela vai expor isso. É do perfil de Emília. Emília lida bem com as palavras. Emília não é um homem tosco com as palavras, como é Edivaldo Nogueira, para dizer que 2 mais 2 é 4, ele demora 1 hora de relógio. Ela sabe muito bem articular as palavras. Então penso, não é sábio fazer esse movimento. Quem quer fazer oposição, espera ela errar. Não faça antes do erro. Quem faz isso quebra a cara, se desmoraliza e a imposição social faz mudar o voto. Porque não pense que as ruas não atingem a Câmara não, viu? Porque ali não tem ninguém, assim, mas o vereador quando sai para casa, quando ele vai à igreja, quando ele vai ao bairro, ele sofre. Pá, pá. Você votou contra o projeto da vereadora, prefeita, você fez. Aí vem o parente, aí vem o irmão, o tio, sabe? Ele aí fica dizendo, eita, me lasquei todo agora. Entrei no paredão. Entrei no paredão. Aí ele começa a querer mudar. Então eles sabem disso. Então não é o caminho correto, não façam isso. Então esse movimento que vem de fora para dentro, de dentro para fora, para fazer essa oposição à Emília, já tem os partidos? Já. O senhor pode revelar para a gente? Não posso não. E nem os nomes Agora tem uma coisa. Me perdoe a vaidade, a soberba. De quem, vereador? Se eu for o líder, vai pegar uma carreta descendo. Diga uma ladeira alta aí. Santo Antônio. Pronto, Santo Antônio. Cheio de explosivo. Como eu sou o Natal da banda, Porque eu né? conheço. Natural, diz que é a ladeira do Jaguaribe. Pronto, eu conheço os fatores dessa ação. Não façam isso. Vereador, Isaac como Silveira homem-bomba. é vereador por Aracaju. O senhor colocou há pouco a possibilidade de Emília Corrêa em 2026. Não, o senhor não coloquei pediu. não coloquei, veja, eu disse. Não, calma. Eu não... Eles pensam isso. Ah, certo. Mas é possível? Não, eu não quero falar sobre isso, porque seria não me põe essa pecha. Não me põe essa frase que vão ficar dizendo aí na sociedade. Não, calma, eu não sou Porque dos colegas você- que comungam com a ideia que, olha, o Zac tá... Não. Então deixa eu refazer a minha pergunta. Emília está focada em ser prefeito de Aracaju. Acontece que a derrota acachapante que Edivaldo tomou e levou com ele uma parte do grupo do governador, Fábio, porque o governador disse, essa eleição agora é comigo. Quem foi o grande derrotado nessas eleições? Essa é a pergunta mais dura que você poderia me fazer. O senhor vai responder no final. Eu converso com Isaac Tem Silveira. outra, daqui a pouco, se vai ter alguma CPI na Câmara de Vereadores. Agora. Aracaju, 9 horas, conversando com Isaac Silveira. Vereador, há pouco você falava sobre a sua habilidade natural na costura política em transitar em diversos setores. O senhor foi abraçado por sindicatos. O senhor que tem uma experiência, uma vivência e é fruto, evidentemente, desse movimento sindical. Como fica a partir de 2025? Numa relação de liderança de governo. Ontem nós reunimos todos os sindicatos na Câmara na comemoração do Dia do Servidor. Estava lotado. Então você percebe que os sindicatos não estão arredios. E olha que nós fizemos propaganda, foi uma chamada simples, um e-mail. Talvez por essa mudança de Exatamente. administração agora. E eles têm muita confiança que eu faça uma boa articulação. Quem está na política sabe hoje que o nosso mandato caminhou nessa trilha da defesa das categorias. E eles não é que todos votaram comigo não, mas os sindicatos respeitam essa minha atuação, que é muito honesta e muito pródiga, produz muito. Nós colocamos todas as emendas de pisos e de reajustes salariais que já houve na Câmara, com exceção de uma que nós demos a honra à vereadora saudosa professora Ângela. Por que nós fazemos isso? Porque eu queria que meu mandato ficasse com a cara dos servidores. Então eles sabem que o meu dever histórico eu não me furtarei. Então a Emília sabe, e ela já colocou
que para atender, para você estar unido fora, tem que unir dentro. Para acolher bem os que estão fora, primeiro acolhe, resolve os problemas. Vai dar tudo que os servidores pedem? Não. Infelizmente o lençol não é suficiente. Mas vai negociar? Vai. Eu tenho certeza que ela não vai ser tão inocente e tão abjeta quanto foi a Divaldo Nogueira em se negar a receber os sindicatos. Piso salarial é um assunto evidente. Claro. Agora vejam, piso salarial do magistério é um assunto complicadíssimo. Porque a Divaldo Nogueira preferiu criar uma gratificação chamada GEA, que irrigou recursos para os ativos e desprezou os aposentados, os chamados nativos. A LDB, o Fundeb, na formatação que está hoje, fez um corte no seu repasse para os inativos. Então não é um assunto tão fácil, mas nós vamos enfrentar. Não terá medo nenhum de chamar o Sindipema, de chamar os atores que participam dessa discussão e discutimos o piso salarial do magistério, como o piso dos agentes de saúde endemias, como o piso dos profissionais da enfermagem. São categorias que têm piso nacional estabelecido, está certo? Deixa eu compreender aqui um pouco no campo partidário agora, vereador Isaac Silveira. Porque a Emília Corrêa hoje lidera, entre aspas, a oposição ou parte ao governo Fábio Mitidieri. E o seu partido, União Brasil, partido que o senhor foi reeleito agora no último dia 6, é base do governo Fábio Mitidieri. Como fica a posição do parlamentar Isaac com relação aos grupos? Porque pode liderar a Emília, que é parte da oposição, em um partido que é base, que é a situação no âmbito estadual. Olha, uma pergunta ficou solta no ar, né? Ficou sobrestada. É o seguinte: quem é hoje mesmo que faz parte do grupo de Fábio Mitidieri? Boa provocação. André Moura faz parte, o senhor Não, pode me eu tô ajudar. falando dos vereadores. Ah, sim. Dos vereadores. Porque, vejam, uma série de colegas nossos ganharam a eleição, diversos vereadores, e não houve sequer uma ligação de parabenização. Parabéns do governador. Eu sou um deles. Ele não me ligou para dizer parabéns, Isaac, pela vitória. Estou dizendo uma questão de urbanidade e de diplomacia. E não foi só comigo isso, com diversos vereadores. Então acho que acabou essa época dessa subserviência política. Para ser do grupo, tem que ser do grupo dos dois. Só posso ser do grupo do governador se ele também for do meu grupo. Se eu me sentir parte desse agrupamento. Ou o agrupamento tem só um C. Então não sou eu que construí isso. Eu apenas tenho coragem de falar. Você sabe que eu tenho coragem de falar. Isso é fato. Porque é a minha vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu tenho 53 anos de idade. Eu quero morrer com segredos. Quero não. E não vou falar uma Claro. particularidade. Então, Fábio sabe disso. Então, eu não vou citar os outros vereadores, porque é uma questão de ética. Mas foram vários do União Brasil, vários do Podemos, que sequer, nem na campanha, dizer assim, tô orando por você, pronto. Então, com isso, o senhor quer dizer que a partir do próximo ano, com a nova legislatura, Sim. tem vereadores que foram eleitos agora também, muitos podem ficar contra o governador. Podem ir para outros agrupamentos ou para um agrupamento. Veja, ou vai ter que haver um diálogo. Porque eu disse, a base saiu fraturada. A fratura está perto de ficar exposta. O cara caiu de moto, quebrou o fêmur, ele ficou aqui na pele ali, exposto quando ultrapassa, né? Não é isso a tese? Fratura então tá perto de ficar exposto, tá assim, quebrou. Então não foi uma simples fissura. Então, não, foi uma fratura mesmo. Forte. Porque os assentamentos, as frases que foram articuladas no programa eleitoral contra o líder do União Brasil, André Moura, e sua família, tocou a todos nós. E houve uma permissibilidade do governador. Porque Edvaldo colocou na campanha
E colocou no segundo turno novamente. Na última semana, tinha lá uma foto de Amorim, dos Amorins e de André Moura. Você vai votar em Emília com Amorim e com André Moura? Como assim? Se foi o coordenador da campanha de Aracaju, segundo turno do governador, foi André Moura. Ou não foi? E por que esse homem agora é figura indesejável na política? Que história é essa? André, como fica? Claro, e cabe a André. É, mas você não tem conversa nesse sentido? Tenho, mas não vou declinar. Não vou fazer isso, eu faço isso. Agora, cada um sabe o que fez. Eu não deixaria fazer. Se eu sou governador, dizendo, não, para aí. Agora, Isaac, eu não permitiria. O senhor acha que, com tudo isso, ainda tem clima suficiente para União Brasil andar ali lado a lado com o governador Fábio Mitidieri, especialmente o líder André Moura, já para 2026? É uma análise que nós vamos ter que fazer. O tempo é capaz de apaziguar as coisas. Os perdões existem para isso. Sim. Para suplantar os erros. É possível? É possível. Fábio tem experiência do pai e já tem um longo período na política. Ele pode remontar o grupo. Agora, se ele não reconhecer que houve a fratura, está perdido. Porque o maior erro de um político é não reconhecer. A gente diz, Edivaldo Nogueira, Vanesca é a pior secretária que já teve na saúde de Aracaju. Ele foi para uma conferência do município e disse: Vanesca é a minha melhor secretária entre todos os secretários que eu tive até hoje. Ele foi vaiado por todos na Conferência Municipal de Saúde, porque ele falou uma bestialidade, uma impropriedade. Quando um político tenta tapar o sol, ele fomenta o vulcão que vai explodir em um dado momento e as suas lavas saem queimando tudo. Ele escondeu tanto isso que na campanha, o que é que todo mundo dizia? A saúde não funciona, a saúde não funciona, ele perdeu por esses vieses. Então, para terminar, se o governador não reconhecer que essa eleição pegou o chamado grupo político governador e fraturou, eu não sei se ele resolve. Aracaju, 9h09, eu preciso encerrar porque o tempo está aqui estourado, mas eu tenho aquele... Com relação à CPI, né? Vai haver CPI na vereadores. São duas perguntas, sem resposta. A da CPI e, de fato, com relação ao grande derrotado. A CPI que nós teremos, já apresentei os requerimentos ontem, uma CPI para investigar o sobrepreço e o possível direcionamento na compra de notebooks, plataformas de display. A segunda sobre as contratações sem licitação, com dispensa de licitação na educação, na Insurb e também na saúde. Então, tem quantas assinaturas? Já temos 5. São 8. Faltando ainda Emília e Ricardo. Né? O pastor Diego não se posicionou ainda, então e Sônia Meire dará a resposta hoje. São quantas? 8? 8. Eu estou esperançoso. E a outra o grande derrotado foi Edivaldo Nogueira, né? Porque eu penso que ele fez as malas para ir embora da política. Edivaldo perde essa eleição de forma muito vexaminosa. Uma derrota muito acachapante. Luiz Roberto perdeu para a abstenção. Perfeito. O grande derrotado? Edivaldo Nogueira. Tem nome e sobrenome? Tá indo embora. Pra onde? A frase é aquela: arruma Malaê, que a Rural vai arribar para Pão de Açúcar. Vai voltar para lá. Mas em 2011, não foi assim? Não. 2012, perdão? Não foi não. Ele voltou depois. Não, o candidato dele disputou a eleição. Ele foi derrotado, Valadares. Mas não assim nesse grau. Agora ele perdeu para abstenção. Sabe o que é isso? Porque foram 113 mil abstenções no primeiro turno e 127 mil no segundo turno. Pelo que eu olhei no site lá do Tribunal Superior Eleitoral. Eram 418 mil eleitores aqui na capital, pessoas aptas a votar, e apenas 312 mil pessoas votaram. 2 senadores, uma deputada federal, o governador, o prefeito, e o candidato dele perdeu para abstenção. É doloroso, viu? Aracaju, 9h11. Eu faço um intervalo rápido e volto já.